Hello, everyone. E aí, tudo bem? Todo mundo está bem? So I don't speak a word of Portuguese. Então eu não falo nenhuma palavra de português. It's so weird to see yourself speaking in another language. É tão esquisito a gente ver a gente mesmo falando em outra língua. It's an honor for me to be here in Brazil. É uma honra para mim estar aqui no Brasil. And it's my first time here. E é a minha primeira vez aqui. And like you, I'm excited to learn more about efficiency. E como vocês, eu estou muito empolgado em aprender mais sobre eficiência. So today, I've been tasked to talk about leadership in times of uncertainty. Então pediram para eu falar sobre liderança em tempos de incerteza. But first, let me introduce to you my family. Mas em primeiro lugar, quero apresentar para vocês a minha família. Okay, where's the... Onde que... Aí. Ah, there. Okay. So my wife Jackie and my wife is right here. A minha esposa está bem aqui. We're celebrating 25 years of marriage this year. Estamos celebrando 25 anos de casamento este ano. And we have 6 children. E temos 6 filhos. Hannah is 24. A Hannah tem 24. Rachel is 21. A Raquel tem 21. Our third daughter Valerie is in heaven. A nossa terceira filha, a Valéria, está no céu. Jacob is 15. Jacó tem 15. David is 13. Davi tem 13. And our youngest, Beatrice, is turning 11. E a nossa mais novinha, Beatriz, está fazendo 11 anos. So this is what I do for a living. Então é isso que eu faço, né, para ganhar a vida. I pump gas. Eu bombeio óleo, né, gasolina. And my wife and I actually have shared this picture 25 years ago. E nós compartilhamos essa foto, eu e minha esposa, 25 anos atrás. And it's not every day when you pump gas for the president of the Philippines. E não é todo dia que você bombeia, né, gasolina para o presidente das Filipinas. 20 years ago, we had that privilege. 20 anos atrás nós tivemos esse privilégio. Pumping the first liter of ethanol blended gasoline in the Philippines. Bombear, né, o primeiro litro de etanol, né, com gasolina para as Filipinas. This year, we celebrated over 800 stations in the country. Esse ano nós celebramos mais de 800 postos no país. And last year, I celebrated 30 years of work. E ano passado eu celebrei 30 anos de trabalho. So, let me tie that in with our discussion today about uncertainty. Deixa eu ligar isso ao nosso tema de hoje, que é sobre a incerteza. So, why talk about uncertainty? Então, por que falar sobre incerteza? The world we live in today is VUCA. O nosso mundo hoje, né, é muito volátil. Volatile, uncertain, complex, incerto, complexo, ambiguous. Ambíguo. And our decisions have great impact in a crisis. E nossas decisões têm um grande impacto na crise. On our flight here, I found this quote from Bloomberg. No voo para cá eu encontrei essa citação de Bloomberg. It's from Jay Woods. É de Jay Woods. And he says, "This is very frustrating. E ele diz, e isso é muito frustrante. Every day is just uncertainty. Cada dia, todo dia é incerteza. Uncertainty, uncertainty. Incerteza, incerteza. We expect one thing to happen, Nós esperamos algo acontecer, and another thing happens. mas acontece outra coisa. So our decisions have great impact during these times. Então nossas decisões têm um grande impacto nesses tempos de incerteza. And faith-based leadership E a liderança baseada na fé, during these times of uncertainty offers clarity. durante esses tempos de incerteza, ela oferece clareza.
Over the last 30 years, No decorrer desses últimos 30 anos, there have been many times of uncertainty. houve muitos períodos de incerteza. On the slide, it shows the VIX index. No slide mostra então os índices. It's about the volatility that you see in the markets over the past 30 É years. sobre a volatilidade do mercado nesses últimos 30 anos. And that's in the yellow line. Isso está então na linha amarela. You see the Asian financial crisis in the 90s, Percebam como essa crise dos anos 90, the dot-com bust and 9/11 in early 2000, uma crise no início dos anos 2000, the global financial crisis in 2007 and 2008, a crise global, não é, financeira em 2000 and COVID. e a Covid. But the blue line shows an almost monotonous movement in terms of our expansion as a company. Mas a linha azul mostra um crescimento contínuo na nossa empresa. So we reached 200 stations in 2011, Então atingimos 200 postos em 2011, 400 in 2018, 400 postos em 2018, 600 in 2021, 600 postos em 2021 and 800 in 2023. e 800 postos em 2023. So you may be asking, Glenn, what was your strategy? Então você pode estar se perguntando, né, Glenn, qual que foi a sua estratégia? How were you able to continue to grow and expand Como você foi capaz de continuar crescendo e expandindo during these times of uncertainty? durante esses períodos de incerteza? I love this quote that I want to share with you today, E eu amo essa citação que eu quero compartilhar com vocês hoje. and it says this: E fala o seguinte: in times of uncertainty, em tempos de incerteza, it's not strategy that sustains us, não é a estratégia que nos sustenta, it's spiritual clarity. mas sim a clareza espiritual. It's knowing our purpose. É conhecer o nosso propósito. When outcomes are unclear, Quando os resultados não são claros, the certainty of God's calling a certeza do chamado de Deus and the peace of His presence e a paz da sua presença become our compass. se torna então a nossa bússola. For Sea Oil, our vision, Para a Sea Oil, a nossa visão, our purpose o nosso propósito is fueling a better future. é a gente bombear um futuro melhor. And this purpose starts with God's glory. E esse propósito então começa com a glória de Deus. In Isaiah 43 verse 7, Em Isaías 43, verso 7, the verse says, "Everyone is called by my name, o verso diz: todos são chamados pelo meu nome, and I have made you for my glory." e eu criei vocês para a minha glória. So business is a platform Então, o negócio é uma plataforma to glorify God and not ourselves. para glorificar a Deus e não a nós mesmos. As a young Christian businessman many years ago, E como um cristão jovem, muitos anos atrás, I have no concept of my God-given purpose. eu não tinha nenhum conceito de um Deus que dava propósitos. So if you asked me Então, se você me perguntasse why I was in business, por que eu estava nos negócios, my answer to you would have been a minha resposta naquela época seria simple: simples: to make a profit. para ganhar dinheiro, fazer lucro. So as a result, I was an anonymous Christian. E como resultado disso, eu era um cristão anônimo. I worship God on Sunday, Eu adorava a Deus aos domingos, but from Monday to Saturday, mas de segunda a sábado I pursued profit above everything else. eu buscava o lucro acima de qualquer outra coisa. I became a millionaire at 25 years old. E com 25 anos de idade eu me tornei um milionário. And I asked God, E eu perguntei para Deus: is this all there is to life?
É isso que a vida significa? É só isso? I never realized that was a dangerous prayer. E eu nunca percebia que essa era uma oração muito perigosa. Because within 12 months, God answered my question. Porque dentro de um período de 12 meses, Deus respondeu a minha pergunta, By allowing me to go bankrupt. permitindo que eu entrasse em falência. So to glorify God, we need to know our purpose. Então, para glorificar a Deus, nós precisamos conhecer o nosso propósito. And why we are in business. E por que nós estamos no nosso negócio? The question about why we are in business E essa pergunta, por que nós estamos nesse negócio, is answered in God's word. é respondida então na palavra de Deus. Profit isn't the end goal. O lucro não é o objetivo maior. In Matthew chapter 6 verse 24, Em Mateus 6:24, Jesus says Jesus diz that we can't serve both God and money. que nós não podemos servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. So if our purpose is to glorify God, Então, se o nosso propósito é glorificar a Deus, we do that by serving Him. nós fazemos isso ao servi-lo. So let me just read from the quote on the slide. Então, deixa eu ler, né, essa citação aqui do slide. The purpose of the Christian businessman O propósito do homem de negócios cristão is to serve God. é servir a Deus. And we do that by working with all our heart for the Lord. E nós fazemos isso ao trabalhar de todo o nosso coração para o Senhor. Our daily work, O nosso trabalho diário, whether leading a company, seja liderando uma companhia, managing finances, seja cuidando das finanças, serving a customer, seja servindo um cliente, is an opportunity to worship God. sempre, cada uma dessas é uma oportunidade de adorar a Deus. And God is the boss. E Deus é o chefe, é o patrão. In Colossians chapter 3 verse 23 to 24, Em Colossenses 3:23-24, it reminds us that whatever we do, esse texto nos relembra de que tudo que a gente fizer, we should do it heartily as for the Lord and not for men. nós devemos fazer de coração como para o Senhor e não para os homens. So this requires a change in our mindset. E isso então exige uma mudança na nossa mentalidade. Working for results Trabalhar por resultados or working for the Lord. ou trabalhar para o Senhor. Working for the Lord brings peace Trabalhar para o Senhor traz paz and clarity e clareza during times of uncertainty. durante períodos de incertezas. Now, how did we do this in our company? Agora, como é que nós fizemos isso na nossa empresa? We've tried to do this by focusing on what the owner wants. Nós tentamos fazer isso focando o que o dono queria. If we are just stewards of the business, Se nós somos apenas mordomos do negócio, then we need to ask the owner, God, então nós precisamos perguntar para o dono, para Deus, what his priorities are. quais são as prioridades dele. And God is in the business of transforming people. E Deus está no negócio de transformar pessoas. So our focus in the business Então, o nosso foco nos negócios is people, são as pessoas, taking care of people. cuidando de pessoas. This is our Jerusalem. Essa é a nossa Jerusalém. We witness in our workplace Nós testemunhamos no nosso local de trabalho, because that is what God wants. porque é isso que Deus quer. He wants to save people, Ele quer salvar pessoas. whether in the boardroom Não importa se ali na diretoria or the shop floor. ou então ali junto às pessoas mais simples. These are pulpits where we live out and speak the gospel. Esses são púlpitos onde nós pregamos e vivemos o Evangelho.
So my question and encouragement to you Então a minha pergunta e o meu encorajamento para você is to view your workplace é para que você olhe para o seu local de trabalho as your pulpit, como o seu púlpito, where you can share the gospel onde você pode compartilhar o evangelho and follow and serve your boss. e seguir e servir ao seu chefe, ao seu patrão. By doing that, E fazendo isto, God has allowed us Deus nos permitiu to be recognized as one of Asia's best employers. sermos reconhecidos como, né, uma dos empregadores mais importantes da Ásia. Your business Então, o seu negócio is not separate from your ministry. não é separado do seu ministério, It is your ministry. é o seu ministério. But what happens when that purpose is challenged? Mas o que acontece quando esse propósito é desafiado? When standing for God could cost us our comfort. Quando você se colocar por Deus, acaba custando o seu conforto, Our contracts, nossos contratos, or even our careers. ou até mesmo nossas carreiras. So the next spiritual pillar, Então, o próximo pilar espiritual, after knowing our purpose, depois então de conhecer o nosso propósito, is being grounded in God's values and wisdom. é estar fundamentado nos valores e na sabedoria de Deus. So let me talk about the example of Daniel. Então, deixa eu compartilhar sobre o exemplo de Daniel. So Daniel served in both the Babylonian and Medo-Persian empires. Daniel serviu tanto no império da Babilônia como do império Medo-Persa. And these two empires, the span of Daniel's service is 60 to 70 years. E o período que ele serviu nesses dois impérios foi de 60 a 70 anos. Daniel didn't just serve one king Daniel não serviu apenas a um rei or one administration. ou apenas uma administração. He outlasted them. Ele superou, passou mais tempo do que os próprios reis. He stayed relevant not because he adapted his values, Ele permaneceu relevante não porque ele adaptava os seus valores, but because he was grounded in his values. mas porque ele estava fundamentado nos seus valores. He served at least 4 powerful kings, Ele serviu a pelo menos 4 poderosos reis. and that's extraordinary, E isso é extraordinário, given that he was living in the midst of uncertainty. lembrando que ele estava vivendo no meio de incertezas. So what lessons can we learn from Daniel? Então, que lições nós podemos aprender com Daniel? There are 2 values that I would like for you to learn from Daniel's life today. Há 2 valores que eu gostaria que vocês aprendessem com a experiência de Daniel hoje. The first is conviction before conformity. O primeiro valor, então, é a convicção antes da conformidade. In Daniel chapter 1 verse 8, we learned that he resolved not to defile himself. Em Daniel capítulo 1, verso 8, a gente lê que ele resolveu firmemente não se contaminar. His conviction shaped his leadership. E a sua convicção moldou a sua liderança. As a young exile, E como um jovem cativo, he decided not to defile himself with the king's food. ele decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Now this decision may seem small, Agora, essa decisão pode parecer pequena, but it set the tone for a lifetime of faithfulness. mas ela colocou então o fundamento para uma vida inteira de fidelidade. So imagine if Daniel was exiled to Brazil. Imagine então se Daniel tivesse sido trazido cativo, exilado para o Brasil, And he was offered Brazilian churrasco. e ele
para ele oferecesse então o churrasco brasileiro. Picanha. Picanha! Wow. Uau! And he said, no. E ele dissesse, não. Wow. Uau! Faith-based leadership Então uma liderança baseada na fé. begins with personal convictions. Começa então com convicções pessoais. Daniel shows us E Daniel mostra para nós that our identity in God que a nossa identidade em Deus should shape our decisions deveria moldar as nossas decisões, more than external expectations mais do que expectativas externas or organizational culture. ou cultura organizacional. This act of conviction became a platform for influence. E essa convicção, né, se tornou uma plataforma de influência. God honored Daniel's stand and showed him favor and wisdom. E Daniel foi honrado por Deus por causa dos seus valores, da sua firmeza. In verse 17, and let me read the verse. E eu quero ler então o versículo 17. To these 4 young men, God gave knowledge and understanding Para esses 4 homens, Deus deu sabedoria e conhecimento of all kinds of literature and learning. de todo tipo de literatura e aprendizado. And Daniel could understand visions and dreams of all E kinds. Daniel podia entender visões e sonhos de todo tipo. In verse 20, E no verso 20, in every matter of wisdom e em toda matéria de conhecimento e sabedoria and understanding, e entendimento, about which the king questioned them, a respeito dos quais o rei os interpelava, he found them 10 times better o rei os encontrou 10 vezes melhores do que os demais. than all the magicians and enchanters in his whole Então kingdom. todos os mágicos e sábios e feiticeiros do seu reino. So my question for all of you today, Então a minha pergunta para todos vocês aqui hoje what king's food are you being offered? é: que comida de rei você está sendo oferecido? Where is God calling you to stand firm? E aonde Deus está chamando você para tomar uma posição? I hope it's not Brazilian churrasco. E eu espero que não seja o churrasco brasileiro. In my life, Na minha vida, in my case, no meu caso, the Lord impressed in our hearts Deus colocou no nosso coração to pay the right taxes in business. de pagar os impostos corretos nos negócios. Wow, Uau! so difficult. Tão difícil. But what did God do? Mas o que Deus fez? God allowed us over time, Com o tempo, Deus permitiu a gente, across many years, através de muitos anos, to be recognized as one of the top taxpayers in the country. sendo reconhecidos como um dos top pagadores de impostos do país. In 2022, we were one of the top 5 taxpayers in the country. Em 2022, nós atingimos o ranking, né, entre os 5 maiores pagadores de impostos do país. And imagine the taxman giving you an award. Imagine, né, o pessoal da Receita dando um prêmio para você. That's the picture on the left. E é essa figura aí à esquerda. Daniel decided, as a young exile, not to defile himself. Daniel então resolveu, né, como um jovem exilado, não se contaminar. His integrity attracted God's favor and wisdom. E a sua integridade atraiu a sabedoria e o favor de Deus. And God allowed the court official to have favor on Daniel. E Daniel ganhou então, a partir de Deus, né, o favor, encontrou graça diante do encarregado ali do rei. He negotiated with wisdom and grace. E ele negociou com graça e sabedoria. Let me read from verse 11. E deixa eu ler então a partir do verso 11.
Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed Então Daniel conversou com o encarregado que o chefe tinha designado, over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. né, sobre Daniel e os seus 3 amigos. Please test your servants for 10 days. Por favor, faça um teste com os teus servos durante 10 dias. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Não nos dê nada para comer nem para beber, a não ser legumes e água. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal E food. depois desse tempo, então, compare a nossa aparência com a aparência desses outros que vão comer dessa comida. And treat your servants in accordance with what you see. E então, passe a tratar os teus servos conforme o que você vir acontecer. So he agreed to this and tested them for 10 days. Então o encarregado topou e testou eles por 10 dias. At the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men. E no final dos 10 dias eles estavam com a aparência muito melhor do que os demais, Who ate the picanha? que comeram a picanha, Who ate the royal food? que comeram as iguarias do rei. So the guard took away their choice food and the wine, Então o encarregado tirou então aquelas comidas do rei e o vinho and gave them vegetables e instead. deu apenas os legumes e água. So these verses Então, gente, esses versos remind me of how God turned my life around. me relembram, né, de como Deus virou a minha vida. Not by instant success, Não através de um sucesso instantâneo, but by slowly realigning my heart mas lentamente realinhando o meu coração to His values aos valores dele and His purposes. e aos propósitos dele. When we started paying the right taxes, Quando nós começamos a pagar o imposto correto, He gave us wisdom ele nos deu sabedoria on how to innovate and grow in our em industry. como inovar e crescer na nossa indústria. Let's fast forward E vamos então para frente, to chapter 6 para o capítulo 6 of Daniel. de Daniel. In this chapter, Nesse capítulo, the value that we learn is about consistency. o valor que nós aprendemos é o valor da consistência. He had now been working as a leader for 60 years. Nesse momento ele já havia trabalhado como líder por how many years? 60. Por 60 anos. So we find here an established man. Então nós encontramos aqui um homem bem firmado, But despite his position, mas apesar da sua posição, he was still consistent. ele continuava consistente. We see that in verse 10. Nós vemos isso no verso 10. 3 times a day he got down on his knees and prayed. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava. And despite knowing that Darius' decree E apesar de saber do decreto do rei Dario, would sentence him to death, de que o sentenciaria à morte, Daniel's habit o hábito que Daniel tinha was worship. era de adorar. Daniel understood that his loyalty to God Daniel entendeu que a sua lealdade para com Deus mattered more than self-preservation. importava muito mais do que a sua própria preservação. So leadership with purpose Então a liderança com propósito, isn't reactive, it's consistent. ela não é algo reativo, é algo consistente. So God used this moment Então Deus usou esse momento not only to preserve Daniel, não apenas para preservar Daniel, but to proclaim his power through a pagan king's decree. mas para proclamar o seu poder através de um rei pagão, de um decreto feito por um rei pagão. My question for all of us today: E a minha pergunta para todos nós hoje: what daily practices in your leadership reveal your trust in God? que práticas diárias da sua liderança revelam o seu temor, a sua adoração a Deus? Would people know where you stand?
onde as pessoas perceberiam onde você se posiciona. Let me say this again. Deixa eu falar de novo. Leadership consistency A consistência da liderança is one that is grounded in God's purpose. é algo que é fundamentado no propósito de Deus. This is God's values. São os valores de Deus. So how does that look like for Sea Oil 30 years down the road? E o que isso tem a ver então com Sea Oil, né, a minha empresa, durante esses anos? Like Daniel, É como Daniel, my journey a minha jornada has both been filled with Babylon moments tem sido, né, preenchida tanto com momentos babilônicos and lion's den moments. e também momentos de cova de leões. But through them all, Mas através de todas elas, God has been faithful. Deus tem sido fiel. Today, Sea Oil is one of the largest companies in the Philippines, Hoje, Sea Oil é uma das maiores empresas das Filipinas, with over $2 billion in revenue. com mais de 2 bilhões de lucro. To God be the glory. A Deus seja a glória. Glória a Deus. Okay, in closing, E agora, para concluir, these are the principles that I hope we all learn esses são princípios que eu espero que todos nós venhamos a aprender. in leadership in times of uncertainty. Em liderança em tempos de incerteza. Our purpose is to glorify God. O nosso propósito é glorificar a Deus. And we're able to do that by doing excellent work. E nós somos capazes de fazer isso ao fazermos um trabalho excelente. And this is a form of service and worship. E essa é uma forma de adoração e de serviço. Our business is our Jerusalem. O nosso negócio, a nossa empresa é a nossa Jerusalém. Our God, who is interested in people, E o nosso Deus que está interessado em gente, wants us to love people quer que nós amemos as pessoas and share the gospel to people e compartilhemos o evangelho com as pessoas. in our Jerusalem, Na nossa Jerusalém, in our workplace. no nosso local de trabalho. And He wants us to practice God's values. E Ele quer que nós pratiquemos ali os valores de Deus. Convictions before conformity. É convicção antes da conformação com a conformidade. Consistency through crisis. E consistência através da crise. God is not looking for perfect leaders, Deus não está em busca de líderes perfeitos, but faithful ones. mas líderes fiéis. And consistent with the theme of our conference, E consistente com o tema, o lema da nossa conferência, may He find us walking worthy of the Lord. que Ele nos encontre andando de modo digno do Senhor. Like Daniel, Como Daniel, may our lives be que nossas vidas sejam assim, resolute, resolutas prayerful, e cheias de oração. and God-centered. E centradas em Deus. So thank you for listening to me. Então, muito obrigado por esse momento com vocês. I would like to pray E eu gostaria de orar that we commit this time of learning que nós coloquemos esse tempo de aprendizado to the Lord. ao Senhor. Let's pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Pai Celestial, indeed we are living in times of uncertainty. de fato estamos vivendo em tempos de incertezas. Help us, Lord, to understand today Ajuda-nos a entendermos hoje
that our purpose is to glorify you. que o nosso propósito é glorificar o Senhor In business, nos nossos negócios, over profit. muito acima do lucro, For the business to be our platform for ministry. para que o nosso negócio, nosso empreendimento seja a plataforma para o nosso ministério, For the workplace to be our mission field. que o nosso local de trabalho seja o nosso campo missionário. Help us, Lord, Ajuda-nos, Senhor, to be grounded in values like Daniel, a estarmos fundamentados em valores como Daniel, to know our identity, de entender a nossa identidade and to have convictions e de ter fortes convicções and consistency e consistência in a world no mundo filled with fear and uncertainty. cheio de temores e incertezas. Thank you, Lord, Obrigado, Senhor, for Daniel's example. pelo exemplo de Daniel, May we live like him que possamos viver como ele in these uncertain times. nesses tempos de incertezas. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. Amém.